Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós continuamos trabalhando com o VAR. Nós vimos nos vídeos anteriores o que é o modelo VAR, o que é o VAR estrutural e o VAR na forma padrão, e também verificamos como podemos analisar se as séries incluídas no nosso modelo VAR são estacionárias ou não. No vídeo de hoje, continuamos trabalhando, dando prosseguimento aos vídeos anteriores, e agora nós vamos analisar um ponto muito importante no VAR, que é a seleção da ordem correta. Ou seja, quando eu falo a ordem do VAR, eu estou me referindo às defasagens incluídas das variáveis endógenas no VAR. E para isso, nós temos a função var select do pacote vars no R. Então, nós vamos fazer essa análise no R. Mas antes, analisando como essa função é construída, nós temos aqui, no primeiro, o banco de dados, que no caso nós vimos no vídeo anterior que estamos trabalhando, é o banco de dados Canadá. Leg.max igual a 8, indica que o número máximo de defasagens que eu aceito é 8. Então, essa função irá analisar até 8 defasagens das variáveis endógenas, ou seja, até um var de ordem 8. Enquanto a opção type igual a both inclui tanto uma tendência quanto um intercepto na estimação. Então, basta utilizarmos a função var select, lembrando que se você está reiniciando seus trabalhos, você deve executar a linha 5, library.var, e carregar o pacote. E caso você não tenha salvo o seu projeto e esteja começando novamente, você também deve executar a linha 14 para carregar os dados Canadá na memória do computador. Executando a linha 37, nós temos essa saída para a seleção da ordem do modelo. Nós temos os critérios AIC, HC, SC e FPE. Em todos, o objetivo é selecionar o menor valor para o índice de informação. Nós já temos aqui o resumo do que cada um desses índices aponta. Então, nós temos que o critério ACAI, o menor valor, são 3 defasagens, ou seja, um var 3. O HQ, um var 2, o SC, um var 1, e um FPE, um var 3. Assim, nós vemos que os critérios de informação apresentaram resultados diferentes, indicando por um var 1, 2 ou 3. O que devemos fazer? Devemos estimar todos, o var 1, 2 e 3, e verificar o ajustamento desse modelo, fazendo os testes de autocorrelação, heterocedacidade, normalidade e verificando a estabilidade do modelo. Assim, nós vamos executar o teste multivariado HLM para testar a heterocedacidade condicional dos resíduos, em que se baseia nessa regressão, em que nós temos a hipótese nula de que B1 até BQ são conjuntamente, e todos esses coeficientes, essas matrizes de coeficientes, são iguais a 0. Ou a hipótese alternativa de que pelo menos uma dessas matrizes é diferente de 0. Se for diferente de 0, nós temos heterocedacidade. Se não pudermos rejeitar H0 é que não há heterocedacidade, então ele é homocedástico. E aqui nós temos a estatística de teste, o teste March, okay? E sobre H0 nós temos uma distribuição assintótica, Q quadrado. No R, nós vamos utilizar a função arch.test, também incluída no pacote vars, em que x é o objeto de classe varstest. Na realidade, nós vamos estimar o modelo var e salvar esse modelo em um objeto
e esse x é esse modelo var. Legs.single, aqui igual a 16, leg.multi igual a 5, é o padrão. Legs.single é o inteiro especificando os lags, as defasagens a ser usadas para a estatística ASH, univariadas. Já os lags.multi são as defasagens também, mas para a estatística multivariada. E nós temos a opção multivariate.only. Se for true, teremos apenas o teste multivariado. Se for falso, teremos o teste univariado também. Autocorrelação dos resíduos. Podemos utilizar aqui o teste Logic Box, em que nós temos H0 em que não há autocorrelação e a hipótese alternativa em que há autocorrelação. No R, a função utilizada é serial.test, também no pacote vars. Sendo que para esta expressão, nós vamos utilizar o tipo type pt.acitótico e podemos utilizar aqui também a estatística ajustada para pequenas amostras, em que é a mesma função do pacote vars, mas apenas trocando aqui o tipo para pt.adjusted. E aqui nós temos então a sintaxe, o teste. O nome da função é serial.test. Novamente, o x é um objeto obtido aqui de uma estimação do var. Também temos legs.pt, que é o número inteiro que especifica os lags a serem usados na estatística. E nós temos o lag.bg, que é os lags também, mas só que para estatística, branch GRUD free. Nós temos o tipo, e aí nós temos aqui, como vimos anteriormente, das estatísticas Logic Box, e essas duas últimas nós não estamos tratando aqui, sendo que o BG indica Branch GRUD, por exemplo. E por fim, o teste de normalidade. Pode ser calculado tanto na versão uni ou multivariada. A versão univariada do teste de Jacques-Bera aplica esse teste aos resíduos de cada equação, e já na versão multivariada usa os resíduos que são obtidos por uma decomposição da matriz de variância e covariância para os resíduos centrados. Neste caso, o resultado do teste depende da ordem das variáveis. Nós temos então aqui a estatística do teste de Jacques-Bera multivariado. E a sintaxe para a função normality.text, novamente x é ali o nosso objeto de classe varIsTest, ou seja, gerado pela minha função var. Multivariate.only, então nós temos a opção true, então nós vamos ter apenas a função multivariada, ou false, nós vamos ter o teste univariado. Continuando, então, nós vamos executar a linha 43, basicamente para que as variáveis fiquem na ordem, prod, e, u e rw, assim como no trabalho original dos autores. Então, vou executar. Isso é apenas para termos os mesmos resultados dos autores, a linha 43. Não há necessariamente uma ordem predefinida. Executando a linha 44, nós temos aqui criando o objeto P1CT, obtido por meio da função var. Então, dentro de P1CT, nós temos as estimativas do var com os dados em Canadá, aqui definindo como var de uma ordem, e type both, ou seja, tanto tendência quanto intercept ou drift. Para visualizarmos as estimativas, podemos clicar na linha 45. E aí nós temos os coeficientes estimados para cada uma das equações. Então, no caso, aqui nós temos 4 variáveis. Um exemplo básico que nós vimos apenas com 2 equações, né, z e y. Aqui nós temos 4 equações. Então, aqui nós temos o desemprego como uma função do prod, do e, do u, do rw. L1 indica a primeira defasagem e aqui mais constante e tendência para cada uma delas. Nós podemos aproveitar e pedir summary do objeto
que acabamos de criar. Clicar em Run. E na saída, o importante está aqui no início, as raízes do polinômio característico, em que devemos observar se há alguma maior do que 1 em termos absolutos. Como todas são menores do que 1 em termos absolutos, temos que o var é estável. Podemos, então, estimar o var agora com 2 defasagens e salvar nesse objeto, e o var com 3 defasagens e salvar nesse objeto. Então, vamos executar. Esse script que estamos utilizando é do PAF, no seu artigo em que ele apresenta esse pacote. Nós estamos, então, replicando do artigo em que apresenta o pacote vars. Você pode consultar na descrição do vídeo o artigo. Criamos, então, o P1CT, o 2 e o 3, P1 com uma defasagem, o var1, P2, o var2 e P3, o var3. Efetuando, então, o diagnóstico dos modelos, nós temos aqui o teste de autocorrelação serial, com P1, 2 e 3, os 3 modelos, com as 3 defasagens, e aqui o PT assintótico. E aqui nós temos os 3 últimos, o teste ajustado para pequenas amostras. Então, nós vamos clicar em 75, 6, 7, até terminarmos. E aí, então, nós podemos verificar. Lembre que o H0 desse teste, Nugent Box, é que não há autocorrelação. Então, a princípio, se o modelo está bem ajustado, nós não desejamos rejeitar H0. E aqui, de fato, pelo p-valor, nós não podemos rejeitar H0 para o modelo var3, para o var2 ou para o var1. E, utilizando aqui a análise do ajustado, nós vemos que o p-valor diminui um pouco, mas continuamos não podendo rejeitar H0. Então, ambos os 3 modelos estariam adequados em termos da autocorrelação dos resíduos. Vamos agora analisar a normalidade. Então, nós vamos executar a linha 82 a 84. Também não desejamos rejeitar H0 e, de fato, para ambos os modelos não podemos rejeitar, sendo que o var2 é aquele que apresentou o maior valor. E, por fim, aplicamos o teste ASH, que é o teste de heterocidacidade. Então, vamos clicar em 86, 7, 8 e executar. E aqui, então, nós temos, para o var3, não podemos rejeitar H0 ao nível de 1, 5 ou 10%. O var2, não podemos rejeitar também H0 ao nível de 1, 5 ou 10. E já no caso do var1, nós temos aqui um p-valor muito baixo, de 0,01. Então, nós temos um indicativo de heterocidacidade no modelo var1. O que isso indica? Que o var1 não é adequado. Então, para o var3 ou 2, nenhum dos testes indicaram sinais de erro de especificação. Já o var1, que foi aquele sugerido pelo critério SC, nós temos alguns sinais de efeitos ASH residuais e um efeito de autocorrelação residual também. O comprimento da defasagem, então, P igual a 1, parece muito restritivo como escolha inicial. Assim, nós podemos, a princípio, utilizar tanto o var3 ou o var2. Lembrando que é adequado utilizarmos da parcimônia, ou seja, se ambos os modelos são similares, o var3 e o 2, deveríamos optar pelo var2. No próximo vídeo, nós iremos ver
como podemos efetuar a previsão do modelo e obtermos uma interpretação utilizando a função impulso-resposta e de decomposição da variância dos erros. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e até a próxima.